Olá, pessoal, estamos ao vivo novamente, juntinhos nessa live. Essa live eu a criei para a gente abordar o assunto, o direito dos homens na justiça. Aqui, deixa eu só tirar o som aqui, para não atrapalhar. Boa noite, Dadinha, minha querida e fiel moderadora. Bom, o que acontece para quem não me conhece, meu nome é Marina, eu sou advogada há 38 anos, 39 anos quase, no direito de família, atuo nessa área há muitos anos e também na área civil. Eu divido a minha experiência para essas duas áreas do direito. São muitos anos trabalhando com casos de família, aqui a gente vai abordar mais essa área de família, as varas de família pelo país afora, e o que os homens, em especial, têm enfrentado na busca do seu direito. Sobretudo, quando envolve relações amorosas, o fim das relações amorosas, guarda de filhos, visitação, alimentos, divisão de bens. Eu quis trazer essa live porque eu tenho tido, durante todos esses anos eu tive casos desse tipo, mas ultimamente está ficando cada vez pior a situação dos homens perante a justiça. E eu quero trazer para vocês no decorrer dessa live, fica comigo até o fim, porque mais para o final eu vou dar algumas dicas que eu já até andei dando em outro vídeo meu, sobre acordos de pensão alimentícia, acordos sobre guarda, sobre visitas, mas aqui eu vou abordar de uma forma mais genérica, porque eu quero abordar alguns aspectos que eu não abordei nesse outro vídeo que está aqui no meu canal. Aqui tenho também vídeos sobre visitas, guarda compartilhada e outros assuntos da área de família e também da área civil. Bom, eu trouxe alguns vídeos para vocês acompanharem comigo e alguns casos e alguns exemplos para vocês verem o que os homens passam na busca por esse direito, por essa justiça. Olá, pessoal! Para quem não me conhece, meu nome é Joaquim, sejam todos muito bem-vindos. Então, existe uma coisa chamada misandria, que, ao contrário da misoginia, que significa ódio pelas mulheres, a misandria é o ódio pelos homens. Por isso que na capa da minha thumbnail, né, na thumbnail, eu coloco a justiça de costas para os homens. Porque é assim que eu percebo no dia a dia dos tribunais. Nós temos tribunais extremamente feministas, tribunais extremamente injustos, quando tem que dizer o direito, né, porque jurisdição significa dizer o direito, quando a justiça tem que dizer o direito, ou seja, tem que dizer quem é que tem razão, e quando de um lado da balança tem um homem e do outro lado da balança tem uma mulher. A coisa fica muito complicada. E nem se diga que é porque existe ali uma criança que precisa ser protegida. Eu não estou falando disso, porque, obviamente, quando há três partes que precisam ser consideradas, ou seja, um ex-marido, uma ex-mulher e uma criança, é óbvio que o direito da criança tem que se sobressair. Sem dúvida alguma. A criança, os holofotes têm que estar sobre a criança ou adolescente. Eu estou dizendo quando a celeuma se estabelece entre as duas partes. Porque, muito embora, numa grande parte dos casos, existe uma criança também nessa relação, e é claro que os juízes têm que dar um olhar mais acurado para os interesses da criança, claro, mesmo assim, a gente percebe um distanciamento da verdadeira justiça. E a gente vai ver aqui alguns casos, eu trouxe três, porque senão a live ficaria muito, muito longa,
que vocês vão apreciar comigo e vocês vão sentir o que é que está acontecendo. E já vem de algum tempo. E isso não se sabe onde vai parar. Nós sabemos que existe um projeto de lei que está tramitando na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal, onde a Câmara só pode ser federal, né? Porque a de São Paulo, dos estados, é Câmara, a gente chama de Assembleia Legislativa. Enfim, na Câmara dos Deputados está tramitando um projeto de lei, número 40 de 2025, se você tiver interesse, vai lá buscar, em que um deputado do Partido Republicano, eu não vou lembrar agora o nome dele, ele traz um projeto de lei para coibir essa misandria. Na verdade, ele está trazendo para coibir também a misoginia, mas para a misoginia a gente já tem algumas leis. Agora, para o homem, nós não temos. E os homens estão ficando cada vez mais sem proteção, está havendo, assim, vamos dizer, uma tentativa de demonizar os homens. Então, para você que, apesar de ser mulher, convive com irmãos, com filhos, com netos, ou mesmo você que é homem, fique atento, porque a gente tem que lutar pelos nossos direitos, mas a gente tem que lutar pelos direitos tendo sempre em vista a justiça. Porque é como eu disse numa das lives que eu trouxe há algumas semanas atrás, né? Que um colega trouxe um dos mandamentos do advogado. Quando você estiver entre o direito e a justiça, escolha a justiça. Ou seja, quando você estiver entre uma lei e a justiça, escolha a justiça. Porque não haverá tantas falhas assim. Então, eu vou colocar aqui para vocês, sejam muito bem-vindos, aqueles que estão entrando agora. Eu vou colocar aqui para vocês, então, o primeiro vídeo, para vocês sentirem o drama. Homens não querem mais relacionamentos. A mulher não precisa de um boletim de ocorrência, não precisa ver uma ocorrência, um crime específico para ela procurar a polícia. Basta ela sentir um desconforto em relação àquele relacionamento. Basta a mulher sentir um desconforto em relação ao relacionamento. Ela não precisa fazer boletim de ocorrência, não precisa de nada mais. Ela pode pedir uma medida protetiva. Elas dizem que os homens estão imaturos, que têm medo de assumir compromisso, que não querem mais relacionamentos sérios. Postam um vídeo falando o que está acontecendo com os homens, mas ninguém fala do verdadeiro motivo. Hoje, se um homem se envolve com a mulher errada, ele pode perder tudo que construiu por causa de um simples aborrecimento. Sim, você ouviu certo. Segundo uma delegada, basta a mulher dizer que estava desconfortável para conseguir uma medida protetiva e expulsar o homem da sua própria casa, mesmo sem crime, sem boletim de ocorrência e sem ameaça alguma. Como, por exemplo, aquela situação em que eles querem se separar, mas o homem diz, eu não vou sair de casa. É você que tem que sair. Com as crianças, ela fica naquela situação que pode ocorrer um crime. Eles vão coabitando, inclusive é uma situação de risco de feminicídio, eles ficam ali coabitando e ela fala, o que eu vou fazer? Venha para a delegacia, solicita medidas protetivas. Ainda não se tem crime, porque na casa dos dois, com o pai, ele não é nomeaçou, ele só falou, não ia sair da casa. Então, esse princípio claro, de que não pode solicitar medidas protetivas, eles saem da casa e ela fica até resolver a situação. Não é preciso prova, não é preciso processo, não é preciso nada além da palavra da mulher. E uma única palavra pode transformar o lar que o homem lutou para construir em um despejo forçado, onde ele é escorraçado da sua própria casa como se fosse um criminoso. Agora, você poderia dizer assim, ora, mas entre o homem sair e a mulher sair, é melhor o homem sair, porque geralmente a mulher, não são todas, mas algumas têm crianças, têm filhos para cuidar e não tem sentido tirar a mulher daquela casa. Mas imagine a seguinte situação. A mulher, essas crianças não são filhas daquele homem, porque esse homem ele já seria uma segunda relação dessa mulher. Então essas crianças são filhos, são fruto de um outro relacionamento dela. Mas isso acontece, gente, muito. A mulher não tem direito algum na casa porque ele adquiriu
antes dessa relação com ela, e ela não tem direito algum, tá? Se ela fosse se separar hoje, ela não teria direito algum. Há alguns casos assim. Mesmo assim, essa delegada está incentivando, está dizendo, olha, não precisa de haver crime, não precisa haver nenhuma circunstância mais grave. Basta você se sentir desconfortável com esse homem para você vir e pedir uma medida protetiva. E aí a medida protetiva inclui que o homem saia da casa, porque ele não pode estar perto dessa mulher. E se ele for o pai das crianças, ele está, além de tudo, sendo distanciado dos filhos. Agora, imagina a insegurança disso. Um homem que passou anos trabalhando, economizando, pagando cada tijolo da casa onde vive e de um dia para o outro pode ser expulso de tudo isso por um simples desentendimento. Um mero desconforto vira justificativa para retirá-lo do seu próprio patrimônio, para tratá-lo como criminoso e jogá-lo no papel de invasor daquilo que ele mesmo construiu. O Estado se tornou uma arma nas mãos de quem quer jogar sujo. E quando o sistema trata o homem culpado até que se prove o contrário, o instinto natural dele é sempre se proteger, ficando cada vez mais distante de qualquer risco e relacionamentos. Esse tipo de lei, mal interpretada, abriu espaço para golpes sofisticados. Existem casos que a mulher finge estar passando por dificuldades pessoais e pede abrigo por alguns dias na casa do homem. Ela ganha confiança, entra na casa, arma uma discussão ensaiada, faz uma denúncia falsa e em poucos dias o dono da casa vai para fora. E depois ela esvazia a casa inteira. Leva móveis, eletrônicos, documentos e tudo que puder. E o homem, além de ser expulso, ainda vira o acusado. Mulheres mal intencionadas utilizam-se de uma lei que as beneficia, de proteção a elas, para vir cometer furtos mediante fraude e abuso de confiança. Como é que consiste esse crime? Um homem conhece uma mulher e vem com aquele papo de não quebrar um dia, que os pais não têm em casa, mas ela é uma boa pessoa. O homem, se sentindo sensibilizado, acaba acolhendo essa mulher em casa. Passa um dia, 2 dias, 3 dias, e essa mulher acaba entrando em contato com a Polícia Civil e diz que foi vítima de violência física, psicológica, cárcere privado, enfim tal, de modo que, contra essa pessoa, agora esse suposto agressor, é deferida medidas protetivas de afastamento do lar, né, e tudo mais. Aí, nesse meio tempo que ele está afastado do lar, ela aproveita-se para limpar a casa dele, furtar todos os seus pertences. Obviamente, aí quando a pessoa se der conta, pode voltar ao lar, porque não existe mais lar, existe somente as paredes do ambiente doméstico e tudo mais. Tudo isso. E vocês pensam que está havendo algum exagero aqui? Não está. Isso acontece muito frequentemente. Vocês já devem ter visto até vídeos, assistido a vídeos, ensinando mulheres a fazerem isso. Tem advogadas ensinando as mulheres a fazerem isso, a se aproveitarem da situação para simularem aí qualquer desconforto, entre aspas aí, para denunciar o homem e pedir essa medida protetiva. E elas aproveitam realmente para limpar o patrimônio. Só que se isso acontece ao contrário, daí a sociedade cai matando em cima, né? Porque, veja, quando é a mulher que retira do patrimônio do homem algum valor ou algum bem, aí as pessoas falam assim, mas aí é o artigo 181 do Código Penal, né? Que é a escusa... Dá licença. A escusa absolutória, algo assim, acho que é um nome parecido com esse. Porque realmente esse artigo, ele diz o seguinte, artigo 181 do Código Penal, é isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título, que fala sobre dos crimes contra o patrimônio. É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título em prejuízo do cônjuge na constância da sociedade conjugal. Então, quando é a mulher, isso vale para o cônjuge. Cônjuge é homem e mulher, mas quando é a mulher, tá tudo bem. Tem vários vídeos, né, em que as mulheres estão debochando. Não, porque eu tirei da carteira do meu cônjuge, então tá tudo certo. Mas quando é o homem, aí é violência patrimonial e cai na Maria da Penha. Olha o desequilíbrio que existe em termos de justiça para o homem e para a mulher. E as mulheres deveriam ser as pessoas que mais deveriam levantar a bandeira desse equilíbrio, uma vez que elas buscaram tanto a igualdade de gênero.
mas justamente grande parte, não são todas, é claro, graças a Deus não são todas, uma grande parte, uma parte considerável, acha mesmo que o homem tem que, desculpa a expressão, se lascar só pelo fato de ele ser homem. Então vamos continuar, porque tem muita coisa ainda para mostrar aqui para vocês, e no final vou dar algumas dicas. Isso legalmente autorizado pelo próprio sistema que deveria proteger vítimas. Agora me diz, quem em sã consciência aceitaria viver esse risco 24 horas por dia? É por isso que os homens estão dizendo não. Não para morar junto, não para casar, não a entregar o próprio lar, o próprio patrimônio e muitas vezes o próprio nome para uma mulher que simplesmente pode acordar de mau humor e arrancar tudo dele com uma denúncia falsa. Antes, um relacionamento era baseado em confiança. Hoje parece uma roleta russa jurídica. A qualquer momento basta um mero desconforto para acabar com tudo. E não importa se ele foi fiel, cuidadoso, amoroso e dedicado. Se ela quiser, ele sai e sai como culpado, mesmo que nunca tivesse cometido crime algum. Durante muito tempo, o discurso dominante foi que os homens tinham medo de compromisso, de responsabilidade, de amadurecer. Mas essa é uma narrativa superficial que ignora o cenário jurídico, que foi sendo criado por baixo dos panos. Um cenário que hoje transforma um simples ato de dividir um teto em um jogo de alto risco. Antes, para que alguém fosse retirado do próprio lar, era preciso prova de crime, investigação e decisão judicial com base em fatos. Hoje, bastam apenas algumas palavras. E palavras, ao contrário de provas, podem ser fabricadas friamente e em segundos. Basta um simples ato de raiva ou desejo de vingança. A medida protetiva é para trazer uma página, para ela poder se reerguer, para ela poder recomeçar a sua vida. Então é muito importante a gente divulgar que a medida protetiva não requer, não há uma necessidade, não pede um boletim de ocorrência, não há necessidade de que haja um crime específico. Não há necessidade de que haja um crime específico. Isso dito por uma delegada de polícia. Até onde isso vai chegar, não se sabe. Vamos aguardar, eu pelo menos aguardo ansiosamente a proposta de lei, e eu espero ansiosamente que seja aprovado. Porque está chegando às raias do absurdo. Ontem eu publiquei um vídeo aqui sobre o caso Igor Pereto, lá da Praia Grande, uma cidade litorânea aqui do estado de São Paulo, para quem não é de São Paulo. Essa mulher, a viúva do Igor Pereto, para quem não conhece o caso, é um caso de um trisal, né? A esposa tinha um caso em trisal com a segunda denúncia, com a irmã do marido, portanto com a cunhada, e com o marido da cunhada, ou seja, com a cunhada e com o cunhado. Formavam ali um trio, mas não somente um trio, um triângulo amoroso, um trisal mesmo, segundo a denúncia. Por conta disso, porque eles três entendiam que o Igor, a vítima, era um empecilho para essa relação amorosa deles, e, portanto, espúria, e aí eles tiraram a vida dele, de uma forma bastante cruel. E a irmã dele, por parte de pai, mais o marido fugiram com a cobertura da mulher, da vítima. Essa mulher saiu pela porta da frente do presídio, sabe? Presídio ontem não, acho que foi na sexta-feira. Está livre, leve e solta. Sequer vai a tribunal do júri, vai a júri popular, sequer. A gente espera, eu pelo menos espero, que, porque tanto o Ministério Público entrou com recurso para reverter essa decisão de não pronunciá-la para o júri popular. E ainda por cima soltá-la. Obviamente, se ela não vai para o júri popular, ela teria mesmo que ser solta, porque ela estava em prisão, salvo engano, preventiva. Agora eu pergunto para vocês, se fosse um homem, se fosse o contrário, se fosse o Igor que tivesse ajudado a tirar a vida dela, vocês acham que ele teria sido solto? Vocês acham que ele teria sido poupado de ir para o tribunal de júri? A resposta é provavelmente não. Para quem conhece o caso Ana Sofia, o primeiro vídeo que eu fiz que me trouxe um pouco mais de, vamos dizer assim, de visibilidade, o caso Ana Sofia lá da Paraíba,
foi onde eu trouxe essa questão. Por que que a esposa dele, a professorinha da menina e a filha da professora da menina, não foram investigadas? Naquele vídeo eu dizia, porque elas são mulheres. Há, sim, uma proteção muito grande em cima das mulheres, seja na questão da área de família, seja na questão criminal, seja na questão civil. Existe uma proteção que não dá para entender. Até dá para entender. É esse progressismo cada vez maior, que se expande pelo mundo, principalmente aqui em território brasileiro, é que está trazendo tudo isso. O feminismo, o femismo. Se você for pensar bem, é um pouco pior do que o feminismo, porque o que é o feminismo? É um comportamento ou linha de pensamento segundo o qual a mulher domina socialmente o homem e lhe nega os mesmos direitos e prerrogativas, ou seja, a mulher coloca o homem debaixo dos seus pés. Ah, mas por muitas décadas, por muitos séculos foi o inverso, havia o patriarcado e a mulher é que era submetida, mas nós vamos corrigir um erro com outro erro, talvez um erro ainda maior, com essa demonização do homem. Não tem cabimento a justiça aplaudir esse tipo de coisa, promover esse tipo de coisa. Vocês vão ver aqui uma decisão absurda sobre paternidade. Então, o caso de ontem já, assim, é o mais próximo disso, talvez, porque aconteceu... de ontem não, né? Porque, na verdade, foi o vídeo que eu trouxe. Mas a soltura dela parece que foi na sexta-feira agora. Mas se tivesse sido o contrário, se tivesse sido o Igor ali, a sociedade estaria caindo, matando em cima dele, e ele estaria preso, com certeza. E teria sido pronunciado para o júri popular. Agora, uma delegada vem a público, diante de microfones, diante da televisão, para dizer que basta a mulher se sentir desconfortável. Aliás, tem uma lei aí, uma norma que diz o seguinte: se a mulher se sentir triste, ela já tem o direito de pedir proteção, de reclamar, de chorar, de chiar. Isso é um perigo muito grande, porque as mulheres, a gente tem que lembrar que as mulheres estão cada vez mais aparecendo no cenário de crimes pelo país. Elas estão aparecendo em muitos casos criminais. E quando se dá tanta proteção assim, você não está penalizando somente os homens, você está penalizando a sociedade. Porque penalizando os homens, você já está penalizando a sociedade, mas você passando a mão na cabeça da mulher só por ser mulher em assuntos criminais. Então, está sem limite nenhum, sabe? Para que ela solicite medidas protetivas. E esse modelo das mulheres mais intencionadas é uma ferramenta perfeita. O uso da lei como arma emocional e financeira. Não são poucos os relatos de homens que, depois de uma discussão boba, foram surpreendidos com medida protetiva, impedidos de voltar para casa, proibidos de ver os filhos e tratados como criminosos por vizinhos e familiares, mesmo sem jamais terem levantado a mão contra ninguém. Aí, quando a poeira baixa, o estrago já está feito, reputação destruída, patrimônio comprometido e, muitas vezes, anos de luta judicial para provar que tudo foi uma farsa. Uma acusação falsa custa pouco para quem faz, mas pode custar uma vida para quem sofre. O homem moderno percebeu que, ao casar ou morar junto, ele está assinando um contrato implícito que diz: se tudo der errado, a culpa será sua, mesmo que não tenha feito absolutamente nada. E aqui é a verdade que ninguém conta. Os homens não estão fugindo de relacionamentos, eles estão fugindo do abismo jurídico que o relacionamento passou a carregar. Cada vez mais, eles entendem que o sistema não exige provas, apenas acusações. E quando o risco de se relacionar se torna maior do que o benefício, o amor deixa de ser uma escolha e passa a ser uma ameaça. Recusam-se a casar, recusam-se a morar junto, recusam-se a colocar seus bens em risco por algo tão volátil quanto o humor de uma pessoa. Eles não querem mais se tornar prisioneiros de leis que os tratam como culpados até que se prove o contrário. E até que o sistema volte a tratar homens e mulheres com a mesma responsabilidade e justiça, cada vez mais homens vão preferir manter a distância. Exatamente. Eu vou trazer aqui para vocês 3 casos ainda.
Mas eu vou antecipar um pouquinho o caso da Cíntia Chagas. Ela que fez um auê todo em cima do ex-marido, o deputado Lucas Bovo, e trouxe um vídeo chorando, entre aspas, porque ali não tem lágrimas. Ela soube capitalizar muito bem o divórcio, muito bem. E aí ela foi e reclamando, né, dele e querendo a prisão dele, segundo se divulgou e tudo mais. Já de cara, chegou-se à conclusão, deixa eu tirar esse daqui, chegou-se à conclusão de que não tinha havido violência física. Porém, ficou ainda pendente a questão da violência psicológica, que ela propagou muito que houve realmente na cabeça dela a violência psicológica. Porque agora tudo é violência psicológica. Mas é engraçado que só as mulheres sofrem violência psicológica, né? Os homens não, por parte das mulheres. Quando, na verdade, a gente sabe que sim, eles sofrem muito. E talvez até mais. Porque as mulheres tendem a reclamar, tendem a gritar, tendem a espernear. No mínimo, tendem a desabafar. Os homens, eles têm uma tendência de não fazer isso. Por quê? Porque a própria sociedade meio que não vê com bons olhos um homem que vai a uma delegacia para dizer, olha, eu estou sofrendo violência psicológica por parte da minha ex-mulher, ou por parte da minha mulher. Um homem não vai chegar na delegacia, raramente vai acontecer isso, ele chegar e falar, eu sofri violência física. Porque existe isso. O homem também sofre violência física por parte das mulheres. Só que se os homens vão fazer esse tipo de denúncia, de queixa, eles já são, assim, vítimas de bullying. Desde as priscas eras, né? Desde quando eram pequenos, lá na escola. Só pelo fato de serem homens. Então, o caso da Cíntia Chagas, segundo foi veiculado por intermédio do jornalista Ricardo Feltrin, o laudo deu conta, laudo pericial, laudo de perito judicial, não de perito particular, tá? Porque o que vale é o laudo do perito judicial, que é da confiança do juízo, né? Ele tem que ser, ele é um perito que ele presta compromisso, ele faz juramento, né? Ele tem todo não é assim, simplesmente ele não é como um laudo unilateral, em que ele recebe da parte e ele vai dar o laudo que a pessoa quiser que ele dê lá, que ele vai receber da parte. Por isso que precisa ser um laudo judicial. E no laudo judicial, pericial, o perito diz que não houve violência psíquica. E não houve só pelo fato dela capitalizar isso. Já começa por aí. E aí ele diz que são, em outras palavras, meros aborrecimentos. Ele utilizou a expressão dano psíquico considerado mínimo. O que os juízes costumam dizer, meros aborrecimentos? Que todo casal passa por isso. Quem que não passa por meros aborrecimentos? Diversos aborrecimentos, às vezes nem são meros aborrecimentos, até são mais intensos. Mas tem pessoa, mas isso, sabe, isso tem a ver com vingança, isso tem a ver com ego, isso tem a ver com não querer que a pessoa seja penalizada para que ela aprenda, não. Isso tem a ver com querer a alma da pessoa. Eu falo muito isso nas audiências para algumas mulheres. Eu falo que você está aqui não é pelo seu filho, não é pelo valor dos alimentos, não é pelo bem que você quer que seja dividido. É muito mais porque você quer a alma dele, a alma do seu ex-marido. É o que a gente vê muito. E, infelizmente, para a justiça, vai todo esse tipo de lixo que a alma humana é capaz de produzir. E homens também, tá? Os homens também não estão imunes a produzir esse tipo de lixo emocional, não. E a justiça não tem como tratar esse tipo de coisa. Porque a justiça ela tem que dar a cada um o que é seu, de acordo com a legislação. Mas é isso que está por trás da esmagadora maioria dos casos, sobretudo nas varas de família. Eu costumo dizer que nós, advogados, falamos nas petições, ou mesmo oralmente,
para o juiz. Mas as partes, elas, nas petições, elas querem que nós, advogados, falemos coisas para atacar um ao outro. Ah, doutora, não esquece de colocar tal coisa aí e tal. E você percebe. A gente está na área já há muito tempo, a gente tem experiência. Imagina juiz, promotor que faz isso todo dia. Entende? Existe muito isso. Só que a gente percebe que nós temos uma justiça extremamente feminista que passa muito a mão na cabeça das mulheres. Mas a gente tem que pensar que ali no meio dessa relação, geralmente tem uma criança. E a criança, ela percebe tudo. Muitas vezes ela é a catalisadora de toda essa energia horrorosa. Muitas vezes não, sempre é. E a criança está vendo tudo isso. Ela está vendo tudo isso que está acontecendo entre os pais, mas ela chega uma hora, dependendo da idade, ela percebe até mesmo o que está acontecendo em termos de justiça ou da falta dela. Porque tem criança, adolescente, que chega a perguntar para o pai ou para a mãe, mas por que o juiz decidiu dessa forma? Mas eu não entendi. Crianças, coisas que a criança não era nem para estar falando. Porque não é uma coisa para uma criança falar. Então, eu vou colocar aqui um outro vídeo para vocês, que é um caso que a televisão não trouxe, os canais, as TVs não trouxeram o que aconteceu depois. Eu, pelo menos, procurei saber e não consegui. Mas posso garantir para vocês que isso que aconteceu, que essa mulher fez, provavelmente não vai dar em nada. Ela fez, e tanto é, ela tem tanta certeza da impunidade, que ela chegou a comemorar tomando vinho. Vocês devem ter visto essa reportagem, mas para quem não viu, eu estou trazendo aqui. E Evandro foram casados por 22 anos. Veio a separação, ao longo da vida eles construíram um patrimônio, casa, carro, chácara. Chegou a hora de dividir os bens e o Evandro falou, olha, eu vou ficar com a chácara. A Magda falou, ó, nada de levar a mulher lá dormindo na cama, porque de vez em quando eu vou usar a chácara e eu não quero dormir na cama que outra mulher dormiu. O Evandro falou, a chácara é minha, tá tudo certo, deu uma festa. E alguém contou pra Magda que uma moça ficou um tempo a mais na chácara. Aí o que a Magda fez? Meteu fogo na chácara. Coloca como era a chácara antes. Ó, o pessoal soltando pipa aqui, tem uma mesinha de sinuca, tem uma churrasqueira pra fazer uma fumaça. Dá uma olhada, tem uma jacuzzi ali, não tem? A Magda botou pra lascar. Olha o vídeo que a Magda fez e publicou. Vídeo da Magda na tela, presta atenção no que ela fala. Vou dar uma coisa pra vocês, pessoal. Sabe aquela casa que você passa anos construindo, ajudando seu alecrim dourado construir? Aí de repente ele te mete um chifre na cabeça e resolve trazer outra pra dormir na sua cama? Então, ainda não quer dividir os bens com você? Faz de tudo pra não dividir? É aquela casa ali, ó. Que tá pegando fogo ali, ó. Olha lá, pegando fogo, ó. Aquela casa ali um dia foi a casa dos meus sonhos. Hoje eu botei fogo nela. Me chamou por louca há 22 anos. Hoje eu tomei posse da loucura. Tomei posse da loucura e resolvi vir botar fogo naquilo que era meu, por direito. Já que não queria dividir comigo, também não tinha direito de dividir nenhuma, né? Então tá, tô aqui, curtindo. Olha só a situação, a casa pegando fogo. As chamas queimando tudo e ela vai curtindo aquele momento. Depois ela comemorou ainda com uma taça de vinho. Ela fez uma publicação, ó, se der certo abre um vinho e comemora, se der errado abre um vinho e relaxa. 22 anos. Olha lá, pegando fogo. Me chamou por louca há 22 anos. Primeira coisa, me chamou de louca por 22 anos. E o que essa mulher estava fazendo com esse homem por 22 anos, chamando-a de louca? Começa por aí. O que ela estava fazendo com ele? Se ela escolheu estar com ele, mesmo ele chamando-a de louca, é um problema dela. Mas ela não pode agora reclamar disso, porque ela aceitou. Afinal de contas, cadê o empoderamento feminino que todo mundo faz ou pretende fazer com que acreditemos nele? Ou somos mulheres empoderadas, ou somos as Cinderelas frágeis.
que o homem, com quem o homem faz o que ele quer. Ser as duas coisas não dá. Não cabe na mesma frase. Sou uma mulher empoderada e ao mesmo tempo eu sou uma Cinderela, toda frágil, com quem o homem faz comigo o que ele quer. Começa por aí. Segundo, olha o que ela diz. Hoje eu tomei posse da loucura. Tomei posse da loucura e resolvi vir botar fogo naquilo que era meu. Não era dela, porque eles já tinham se separado, já tinha havido a partilha de bens. O sítio ficou para ele. Ele leva lá quem ele quer, porque se fosse o contrário, ela poderia levar também quem ela quisesse. Porque com o divórcio, põe-se fim, rompe-se o casamento. E principalmente o dever de fidelidade. Não tem sentido falar em dever de fidelidade, uma vez que houve o divórcio do casal. Também é outra mentira dela. Direito. Já que não queria dividir comigo, também não tinha direito. Negativo. Houve o divórcio. E ainda que não tivesse havido, olha o que ela fez, olha a inteligência dessa mulher. Eles têm filhos. Ela coloca fogo no patrimônio dele, esquecendo que o filho dela é herdeiro do pai. Será herdeiro, né? Porque ninguém é herdeiro de pessoa viva. Mas ele será o sucessor do pai, certamente. E ela queima o patrimônio. Por ego, por vingança, por orgulho ferido, por baixíssima autoestima. E ela acha que ela está saindo bonita na fita. Ela está achando que ela fez algo grandioso. E ela acha que mexeu com os brios dele. Não mexeu. Ela só confirma a certeza que ele já tinha de que essa mulher é uma louca, se é que ele a chamava mesmo de louca, e que ela não serve para ele. Se tivesse alguma chance de retornarem a conviver, me parece que aqui, a não ser que ele também seja uma pessoa insana, aqui ela pôs um fim em tudo isso, em toda essa esperança. Dividir uma, né? Então tá, tô aqui, curtindo. Olha só a situação. A casa pegando fogo. As chamas queimando tudo e ela vai curtindo aquele momento. Depois ela comemorou ainda com uma taça de vinho. Ela fez uma publicação, ó, se der certo abre um vinho e comemora, se der errado abre um vinho e relaxa. Isso é fruto do sentimento de impunidade. Porque as mulheres sabem que tudo que elas fazem fica por isso mesmo. Nesse contexto social que nós estamos vivendo. Nessa miséria social que a gente está vivendo em termos de injustiça. 22 anos. A gente está em Piedade, no interior de São Paulo. É um local afastado. Para chegar aqui, a gente teve que passar até por algumas plantações. Esse terreno teria sido adquirido há 10 anos, é isso? 8 anos. Na verdade, foram 8 anos que adquirimos. Só que desde o ano passado a gente se separou. Ela ficou com a parte dela, que seria um apartamento, um carro, né, da família. E eu falei, eu fico com a chácara, ótimo. Eu sou caminhoneiro. Aquela casa ali um dia foi a casa dos meus sonhos. Hoje eu botei fogo nela. Você chegou a ver esse vídeo e os comentários embaixo? Ela própria tinha enviado, feito o vídeo, enviado e os áudios também, né? Com a casa pegando fogo, tudo. Evandro registrou um boletim de ocorrência na delegacia da região e o caso será investigado pela polícia. Tenho vontade de voltar a reconstruir, mas eu confesso para vocês que eu tenho medo, porque ela já deixou bem claro que isso ia ser só o começo. O que vocês acham disso? Contem aqui para mim. O que vocês acham dessa atitude? Recalcada, né? É a pessoa que não quer que o outro seja feliz de forma alguma, né? Tem que ser meu. Ou ele é meu, ou ele não é de mais ninguém. Se ele arriscar uma relação, eu entro no circuito e ponho fogo em tudo. E é assim, porque é assim que eu quero. Olha o que é que ela está ensinando para o filho, ou filhos, enfim. Mas isso acontece. Agora imaginem comigo se fosse o oposto. Se a notícia fosse um homem que não concordava com a separação, foi lá e colocou fogo no bem que ficou para a mulher, que na divisão de bens ficou para ela. E ele vai lá e coloca fogo.
Gente, ia ser um pampeiro, só pelo fato de ser um homem fazendo isso contra uma mulher. Deixa eu remover esse aqui e colocar um outro para vocês verem, o último. E depois eu quero comentar e falar do que tem acontecido nos tribunais. Nega a retirada de nome de pai de registro de filho mesmo após DNA negativo. Por maioria dos votos, o Superior Tribunal de Justiça, STJ, decidiu que um homem não pode retirar seu nome do registro de nascimento de um adolescente, mesmo após o exame de DNA comprovar que ele não é o pai biológico. O colegiado entendeu que a paternidade socioafetiva, ou seja, o laço construído pelo afeto e pela convivência, prevalece sobre o vínculo genético. Resumindo, você foi enganado, prova que foi enganado e mesmo assim continua refém de uma situação pela justificativa de laço afetivo. O caso chegou ao STJ após o Tribunal de Justiça ter negado o pedido do homem. Segundo o processo, ele manteve uma relação saudável de pai e filho com o jovem por anos, incluindo viagens e pagamentos de despesas. Após o resultado negativo do exame, ele se afastou e devolveu o adolescente à avó materna, buscando na justiça a anulação da paternidade. O conjunto fático probatório destacado pelo tribunal local revela a existência de relação socioafetiva entre as partes, impossibilitando a retificação do registro civil do filho. Claro que teve relação de pai e filho. Ele foi enganado e achava que era o pai. E quando ele descobriu a verdade, fez o que qualquer pessoa com um mínimo de amor próprio e honra faria. Saiu fora. Mas aí usam o passado criado em cima de uma mentira como justificativa para manter ele preso nessa situação. E detalhe, e a mãe que causou tudo isso? Some da história e fica de boa, ilesa? No caso julgado, o tribunal reconheceu que o homem foi levado a erro ao acreditar ser pai biológico. No entanto, os depoimentos no processo comprovaram a existência de um forte laço afetivo entre os dois antes do exame de DNA. Então, o tribunal admite que o cara foi enganado, mas punha a si mesmo. O sistema virou cúmplice de uma mentira e só faltou mandar os parabéns para a mãe. Criaram uma jurisprudência onde o afeto gerado por engano vale mais do que a própria verdade. Esse país virou um circo. Assim, a divergência entre a paternidade biológica e a declarada no registro de nascimento não é apta por si só. Gente, o que me causa espécie é uma senhora dessa idade, essa ministra, falando esse tipo de coisa. E não é só ela não, viu? Porque esse tribunal, o STJ, né, Superior Tribunal de Justiça, que é um tribunal abaixo do STF, olha, realmente é o que o rapaz falou, é um circo. É um circo. Como é que uma senhora... Porque quando a gente pensa assim, olha, é o progressismo, é a modernidade, você até consegue entender um pouco quando vem de um juízo mais jovem. Mas juízes dessa idade promovendo o engano, promovendo o deboche. Ah, mas é porque tem uma criança envolvida. Ué, mas a criança agora, ela não pode sofrer frustrações? Quantos amiguinhos nós tivemos no passado que não tiveram os pais, o pai separou da mãe quando era pequeno e nunca mais viram esses pais, ou às vezes a mãe, que às vezes acontece também, como é esse caso aqui, a mãe vai embora. Não, mas essa geração não pode. Laços afetivos, quando a gente fala em afeto, é uma via de mão dupla. Afeto é uma via de mão dupla. Você não pode exigir afeto, você não pode exigir carinho, você não pode exigir amor de ninguém. Olha a loucura que nós estamos vivendo. E fica parecendo uma coisa natural. Eles falam de uma forma para parecer natural. Como se diz, tem método. Tem método. Nós estamos tentando fazer em nós e conseguindo fazer em muitos uma lavagem cerebral terrível. Porque as pessoas começam a acostumar com esse tipo de decisão e achar normal. Como assim? O rapaz foi enganado. Ele conviveu com esse adolescente até a adolescência e vai conviver, pelo jeito, até ele se tornar maior de idade,
porque ele foi enganado. Só que ele descobriu que foi enganado. Provou, a própria justiça diz, realmente ele provou, pelo DNA, que ele não é o pai. Mas não importa. O que importa é que há laços afetivos. Mas a partir do momento que ele devolveu para a avó materna, uma vez que a mãe já tinha abandonado o filho, e deixou com ele que não é o pai. Quando ele foi devolver, não. Vamos para a justiça. Tipo, toma que o filho é teu, só que o filho não é dele. Ah, mas vai provocar na criança uma frustração. Fazer o quê? Alguém tem que sofrer essa frustração. A mãe que se preocupasse com isso. Mas a mãe não foi chamada, a mãe não foi penalizada. E vocês pensam que isso é isolado? Semanas atrás teve um outro caso, porque esse caso é de um adolescente, mas teve um caso de um rapaz, salvo engano, ele tem 23, 25 anos. E o caso dele é um pouco pior em termos de valor de alimentos. Porque o caso dele foi parecido nesse sentido. Ele teve um relacionamento, acreditou que a menina estava grávida dele e reconheceu a criança. Eles só namoravam, nem eram casados. E aí ele reconheceu, só que depois de um tempo as pessoas começaram a falar, nossa, mas ele não se parece nada com você. Ficou aquilo na cabeça dele, ele pediu o exame de DNA. O exame de DNA comprovou que o menino, a criança, não era filho dele, desse rapazinho. Um rapaz, quase que uma criança também, né? Ele comprovou pelo DNA que ele não é o pai, mas como ele não estava mais com essa menina, né? Porque foi o namorico deles, ele pagava pensão alimentícia. E ele queria tirar o nome dele do registro de nascimento da criança, lá do livro do cartório, e também parar de pagar os alimentos, pois é justo. Não, a justiça reconheceu que ele não era o pai, mas que ele não poderia retirar o nome dele da certidão e nem mesmo parar de pagar a pensão alimentícia. Sendo que o filho, que não é dele, é uma criança pequenininha, é praticamente pouco mais que um bebê. Salvo engano, ele deve ter uns 2, 3 anos de idade. Imagina, ele vai ter que pagar a pensão alimentícia até os 24 anos, não sendo pai da criança. Isso é um achincalhe, isso é um deboche, isso é um circo. Isso é qualquer coisa, menos justiça. Para anular o registro. E considerando que essa criança já foi rejeitada pela mãe, quando pequena, e agora ser rejeitado pelo pai. Minha senhora, ele não está sendo rejeitado pelo pai. A senhora acabou de dizer que ele não é o pai. Ele foi rejeitado pela mãe. Traga a mãe para os bancos aí dos tribunais. Traga a mãe. Que venha a mãe. Mas não, a mãe é mulher, né? Então não pode trazer a mãe. A mãe fica protegida porque é uma mulher e a gente vai lascar em cima do suposto, do pai que não é pai. Não é nem suposto pai, porque eles já declararam, ele não é o pai. Eu penso que tirar do registro de nascimento dele o nome do pai é uma violência que se fará no emocional, no psicológico dessa criança, que jamais vai ser recuperada. Ou seja... Como assim? Tirar da certidão de nascimento dele o nome do pai, mas ele não é o pai. Está provado nos autos, eles disseram, não, realmente, está comprovado, ele não é o pai. Ah, mas a criança vai ter frustração. Mas nós não podemos criar uma geração, como se diz, de cristal. Todas as gerações tiveram frustrações, mas essa geração não pode ter frustração nenhuma. Que tipo de ser humano, que tipo de sociedade que a gente está projetando para o futuro com esse tipo de decisão nojenta? Para proteger o emocional de uma criança, o Estado escolhe legalizar uma mentira, punir o homem, absolver a mãe que mentiu e consolidar uma fraude. E é aí que você tem que se perguntar, que justiça é essa que absolve uma mulher que mentiu e condena o homem que foi enganado? Agora você vai até o fim, assume um filho que não é seu, com seu nome, paga a pensão, herança e tudo. Ela foi embora para os Estados Unidos. Exatamente. E entregou o menino para o pai. E essa proximidade do menino com o pai... E ela dá risada. Porque não é o destino dela que ela está selando. Ela está selando o destino de um pai que não é pai, que ele foi enganado. Deve ter percebido algumas diferenças, certamente. Aí ele resolveu fazer... Eu duvido que se fosse o filho dela, esse pai,
que ela ia dar essa decisão. Eu duvido, mas duvido mesmo. Um exame de DNA e tomou conhecimento de que ele não era o pai biológico. STJ. Ele não era o pai biológico, como se ela falasse, não era o pai biológico, mas era pai afetivo. Gente, tá tudo de cabeça para baixo, tá tudo errado. Nega a retirada de nome de pai de registro de filho mesmo após DNA. Que voltou para o começo. Então, eu decidi trazer esse tema porque eu estou sendo muito procurada, sempre fui, né, nos últimos anos, mas essa semana passada, tá havendo muitos casos assim, não exatamente esses que eu trouxe, mas queria chamar a atenção de vocês para questões que envolvem guarda, divisão de bens também, mas é mais ligados a guarda, alimentos e visitas. E eu, assim, vou trazer aqui para vocês uma orientação, especialmente para os homens. Antes de vocês pensarem em se divorciar, ou de terminarem com uma relação, uma união estável, não importa se há filhos ou se não há filhos, mas se vocês tiverem tido filhos, mais ainda vocês têm que tomar cuidado. Quando acontecer isso, bem antes, pensem bem no profissional que vocês vão escolher, que tem que ser um profissional de confiança, mas elaborem com ele um acordo, a não ser que vá para a justiça, seja litigioso, é o juiz que vai decidir. Mas, de qualquer forma, você tem que, antes de pensar em se divorciar, também se munir de provas. Reunir toda a documentação que você tem, porque, olha, isso eu aprendi nos bancos acadêmicos. O professor de Direito de Família falava muito isso. O teu pior inimigo na justiça é aquele que dormia com você. Porque ele sabe tudo sobre você, ele sabe como você funciona, ele sabe as suas manias, ele sabe o seu pensamento, ele sabe quais são os seus princípios ou falta deles. Então, essa pessoa é a mais perigosa. Até teve uma pessoa que escreveu aqui, né? O caso, eu dei uma olhadinha muito rápida, né? Que não dá para prestar atenção aqui no chat. Haja visto o caso Amber. Aquele ator, né? Que eu esqueci o nome. Do Eduardo Mãos de Tesoura. Deu um branco, não lembro o nome dele. Realmente, eu também trouxe uma live para falar desse caso aí da Amber. Então, primeira coisa é isso. Porque eu vou dizer para vocês, as mulheres, elas têm toda a paciência do mundo. Eu digo as mulheres desonestas, né? Obviamente, porque uma mulher honesta, uma mulher correta, uma mulher que tem princípios, ela nem vai pensar nessas coisas. Talvez até ela seja vítima de um ex-marido que traga prejuízo para ela. Eu estou falando de mulheres sem brio, desonestas, sem caráter. E esse tipo de mulheres narcisistas, sabe? Mulheres, algumas até psicopatas, que praticam stalker, tem muito disso. Tem homens também, mas aqui nós estamos falando mais da questão do ódio contra os homens e do desprezo da justiça pelo direito dos homens. Então, as mulheres, elas têm uma questão que os homens não têm. Eu noto muito isso nos tribunais. As mulheres, elas têm paciência para construir, para tecer um acordo favorável para elas. Ó, chuchu, beleza. Elas têm toda a paciência, os homens não têm. Os homens, na maioria das vezes, eles querem se livrar daquele casamento, eles querem se livrar daquela pessoa, às vezes porque já tem outra pessoa em vista, e às vezes nem tem, mas querem se livrar. Ou porque a pessoa é muito tóxica. Porque se a pessoa está rompendo com aquele casamento, já é porque ele não está legal. Então, os homens, eles tendem, esse pragmatismo dos homens, por um ponto de vista, é muito bom, mas nesse momento é muito ruim. Porque nessa de querer serem muito pragmáticos, ou seja, práticos, eles acabam metendo os pés pelas mãos e aceitam tudo. Ah, mas eu quero levar tal coisa. Ah, tudo bem. Ah, mas eu também quero o carro.
Pode levar. Ah, mas eu quero que nosso filho fique comigo. Eu vi um acordo, gente, da mulher falando assim, mas todo Natal e Ano Novo ele vai ficar comigo, não vai ficar com você, não. E o homem aceitou. Depois que ele foi se tocar, sabe, não, que sentido que tem isso? E os homens, né, nesse pragmatismo todo, nessa de querer resolver tudo rápido, tá bom, tá bom, tá bom. Sabe aquela paz cara? Eu quero ter paz, eu quero ter paz. Eu vejo muitos homens falando isso. Não, doutora, aqui naquele momento eu queria paz, ela ficou na minha cabeça me atormentando, eu queria paz. Cara, se você tem um advogado, não tem essa de ter paz ou não ter paz, é o seu advogado que vai tratar, com o advogado dela. E ponto final. Você não precisa nem aparecer. Mas é que a gente tem uma boa relação, não importa que você tenha uma boa relação. Mas o motivo para os advogados é que tem para os advogados se falarem. Sabe? Eu vejo homens que estão em pleno conflito, e mulheres também. E eles ainda se conversam pelo WhatsApp. Mas é porque é pelo bem dos filhos. Não tem essa. Se é tóxica a relação também depois de separados, de divorciados, não tem que ter um, não tem que ter o outro no WhatsApp. Use e-mail. De preferência, se comuniquem por meio dos advogados. É que os advogados também não vão ficar eternamente como garoto de recado. Não tem como. A gente termina o nosso trabalho, a gente já não tem mais nenhuma responsabilidade sobre aquela causa. Mas, eventualmente, dependendo do caso, você pode combinar com o seu advogado, até pagar para ele, obviamente, né, pelo trabalho, falar, até as coisas se arrefecerem, as coisas se acalmarem, eu posso utilizar você, ver aí quando você vai cobrar, sabe, vale mais a pena. Mas se você não pode fazer isso, utilize seu e-mail. Formalize. Tome cuidado com o que você coloca no WhatsApp, porque isso é muito usado nos tribunais. Às vezes você falou uma coisa sem pensar, aquilo vai ser explorado à exaustão. E lembre-se, nós temos uma justiça que passa muito a mão na cabeça das mulheres, de uma forma exagerada. Esses dias eu peguei um caso, que eu passei os honorários ainda, ele não me respondeu, mas ele me passou o número do processo, porque obviamente, para a gente passar os honorários, a gente precisa ter uma ideia mínima de onde a gente está entrando. Porque quando a gente pega do início, é muito melhor, né? A gente está pegando do início, é a gente que vai fazer a petição inicial, ou a contestação, se a gente estiver pelo réu, e está tudo certo. Agora, quando a gente pega uma coisa já em andamento, obra em andamento ninguém gosta, né? Nenhum profissional gosta de pegar alguma coisa que já está em andamento. Mas vamos lá. A pessoa falou, olha, eu não estou contente com o colega, com seu colega, e eu preciso alterar, porque ele é da família, e eu estou me sentindo assim, numa situação meio delicada, porque sendo da família, é mais ou menos igual um psicólogo que é da família, não dá para ser, né? E aí eu falei, olha, mas você já conversou? Ele falou, não, eu já conversei, que é só por conta disso, que eu quero mudar, Tá, aí eu fui olhar. Gente, um processo que é do ano passado, já está com mais ou menos 700 folhas. Foi até difícil para eu dar uma olhada, eu tive que fazer uma leitura dinâmica ali, para dar um parecer mínimo. Mas assim, nada do que a advogada dele pedia, o juiz dava. A mulher, ela teve a coragem de trazer, gente, olha a coragem, ela teve a coragem de tirar foto da parte íntima da criança, um menino, ele tem 8 anos, colocou uma foto ali, não dá para ver nada na foto, gente, não dá para ver nada. Mas ela fala assim, tá vendo essa foto? Ele tá com um probleminha aqui. Na verdade, ele até explicou que é porque o menino tinha um probleminha já ali, já tinha, quando eles eram casados. Aquele problema que todo menininho tem, de fimose, assim. E ela colocou ali nos autos e colocou, tá vendo? Ele tá com um problema, ele tá machucadinho, porque ele ficou com o pai e tal, e tal. O juiz alterou a guarda. A guarda era do pai, o juiz alterou. Mas assim, gente, sem nada mais. Uma foto e a palavra dela. Nesse caso, ele recorreu e conseguiu reverter. Porque o tribunal falou, espera, mas é assim. Basta a palavra da mulher. Mas por que isso tudo? Porque quando ele foi fazer o acordo depois do divórcio, ele aceitou tudo que a ex-mulher queria. Não aceite dessa forma, não faça acordo dessa forma. Faça com tempo, faça com calma, analise cada cláusula do acordo.
tente prever tudo que pode acontecer. É muito comum as partes dizerem assim, mas é porque a gente estava numa boa, eu achei que não fosse... Gente, a gente estava numa boa até a página 2. A hora que a pessoa arruma um outro companheiro, uma outra companheira, muda tudo. E a criança fica ali, vamos dizer assim, sendo usada. E aí ataque de um lado, ataque de outro, e você, olha, uma confusão. Tudo por quê? No divórcio não fizeram um acordo minimamente decente. Então eu já fiz um vídeo aqui, vai lá dar uma maratonada no canal, tem vários vídeos sobre esse assunto, mas tem um em especial que eu falo sobre o acordo e dou algumas dicas. Mas aqui eu já posso dizer, uma das coisas é ter calma. Não faça da sua paz uma paz cara. Não, leva tudo e tal, só que depois, como é que vai ser? Outra coisa, guarda compartilhada é para casais, ou ex-casais, extremamente evoluídos espiritualmente e emocionalmente. E quantos casais em que os dois são evoluídos emocionalmente e espiritualmente você conhece? Os dois. Porque às vezes um é, o outro não é. Então já desequilibra a balança, tem que ser os dois. Quantos casais assim? Guarda compartilhada é para esse tipo de casal. Toda guarda compartilhada que eu vejo que chega até mim, em que o casal, um deles, não tem esse equilíbrio emocional, dá problema. Eu particularmente, nunca gostei de guarda compartilhada, nem entre casal que é muito moderno, porque eu acho que prejudica a criança. Esse caso, para vocês terem uma ideia, olha o que foi combinado e o juiz aceitou. O juiz, lógico, você fala, é acordo, o juiz tem que aceitar. Não necessariamente, é um acordo, mas vai prejudicar a criança, o juiz aceitou. E o promotor passou por cima também. Falei, gente, eu nunca tinha visto isso na minha vida, foi a primeira vez, inclusive. Olha a guarda compartilhada. Cada dia a criança ficava na casa do pai e outro dia na casa da mãe. Um dia na casa... Você imagina, segunda na casa do pai, terça na casa da mãe, quarta na casa do pai, quinta na casa da mãe, sexta na casa do pai. Aí, como na sexta ele está na casa do pai, ele já passa o sábado e o domingo. Aí na segunda, na casa da mãe, na terça na casa do pai. E assim vai indo. Qual é, não vou nem dizer a criança, mas qual é o ser humano que aguenta uma coisa dessa? Morar cada dia numa casa. Criança precisa ter rotina, criança precisa se sentir seguro. E você só se sente seguro numa rotina. A gente que é adulto é assim. Né? Mesmo quem gosta muito de viajar, você consegue conceber uma pessoa dormir cada dia numa casa? Nessa alternância? Acreditem se quiser. O juiz e o promotor concordaram. Aí os próprios o próprio casal, vamos chamar assim, ex-casal, chegaram a essa conclusão, ainda bem, né, que eles próprios chegaram a essa conclusão, nossa, não tá legal. Porque também estava atrapalhando a mulher, que adora carnaval, e queria carnaval para lá, carnaval para cá, festa para lá, né, e tal. E aí, mudaram. Aí ficou uma semana para cada lado. Mas mesmo uma semana eu tô com as minhas coisas todas na casa da minha mãe, outra semana todas na casa do meu pai. Aí na outra semana eu vou levar tudo para casa do meu pai, e na outra semana eu vou levar tudo para casa do... Muito melhor aquela guarda que fica ou com o pai ou com a mãe, e o outro visita, ou vai retirar a cada 15 dias, ou a cada semana, e fica no final de semana. Nada impede que durante a semana o pai vai lá visitar, ou a mãe vai lá visitar a criança, ótimo, maravilhoso. Mas a criança sabe que o quartel-general dela é ali naquela casa. Ela vai dizer para todos, onde você mora? Eu moro naquela casa. Imagina esse menininho falando, nessa época em que ele viveu cada dia na casa de um, ele falando para os amiguinhos, onde você mora? Ah, eu moro na casa da minha mãe e na casa do meu pai. Gente, isso é cruel. Então, eu particularmente, como eu sou da velha guarda, 1000 vezes aquela guarda unilateral. Mas, obviamente, com direito para o outro cônjuge ter acesso à criança, retirar a criança, dependendo da idade, para passear, devolver. Imagina a escola. Imagine, porque tudo bem que não moravam tão longe, mas locais diferentes. É aquela corrida para a escola e tira da escola, cada dia numa casa.
Não tem sentido. Esse progressismo, essa modernidade, está dando nojo. Já está dando muito nojo. Sabe? Vamos ser modernos. Gente, para. Quem pensa assim, né? Para, pelo amor de Deus. Vocês não estão pensando na criança, vocês não estão pensando nos adolescentes. Criança precisa de segurança, criança precisa de paz, criança precisa de um lar em que ele sente uma harmonia, que ele sente esse aconchego. A própria Constituição Federal fala, a casa é o asilo inviolável do indivíduo. Isso para a nossa psique é importante. Imagine para a psique de uma criança. Não tem sentido de outra forma. Agora, a guarda compartilhada, ela até funciona mais para casais, que praticamente quase não existe mais. Porque as pessoas estão cada vez, em vez de evoluírem, parece que estão evoluindo, né? Apesar do advento da Covid. Então, é ego em cima de ego. E muitas outras coisas, sabe? Questão de alimentos. A mulher chega e fala para o juiz, olha, gente, a questão de alimentos é tão cruel também, pro lado dos homens, que eu vou falar, porque eu sei que vocês têm muita visão de que, nossa, mas os homens... Olha, a gente viu agora esse vídeo desse rapaz, né? Que é o Rafael Aires. Eu gostei muito porque eu achei ele bastante sucinto, ele trouxe tudo de uma forma bem sucinta, bem resumida. A gente viu agora esse caso do pai e tal. Esse caso do pai, que descobriu que não era o pai, provou, a justiça viu realmente, olha, não, realmente, você não é o pai, olha, o DNA, você não é o pai biológico, ela fez bem essa ressalva, né? Você não é o pai biológico, mas você é o pai afetivo. Que é uma criação da cabeça de progressista, né? Você não cobra afetividade, você não cobra amor, você não cobra carinho, não tem como você cobrar isso, nem para uma criança, né? E, aliás, a gente tem que ensinar isso para as crianças. Olha, a gente não cobra. Eu quero te dar amor. Eu te dou amor porque eu quero. Se o teu pai ou a tua mãe não quer te dar amor, eu não posso fazer nada. Não, o problema não é com você, é com ele ou com ela. Isso a gente já tem que ir ensinando para as crianças. E não com mimimi, passar a mão na cabeça e falar, não, mas a criança não pode. Imagina a criança, a mãe já abandonou o filho, agora o pai, que não é pai, que não é o pai biológico, ele não pode falar, mas não é meu filho. Não, mas agora você vai ter que se virar. Então eu quero perguntar para vocês, imagine aquele pai que não reconhece. Aí todo mundo chama de canalha, né? E é realmente. Ele sendo pai, não reconhecendo, é um canalha. Mas pela nossa justiça, ele está agindo mais certo, entre aspas. Porque aquele que não reconhece, não vai aparecer na certidão. Então, ele não vai precisar ir para a justiça para tirar o nome dele da certidão. Ele não vai pagar pensão alimentícia, nada. Então, nós estamos premiando aqueles que agem de forma incorreta, em detrimento daqueles que agem de forma correta. Porque esse pai confiou nessa mulher. Agora, ela foi tão canalha que abandonou o filho, sendo mãe, né? Porque geralmente da mãe a gente exige mais amor, né? Porque é uma coisa de direito natural, ele transcende o direito positivo, que é o que a gente chama de direito natural, jus natural. E para ela a justiça não tem nenhuma ressalva, nenhuma admoestação sequer. Nenhuma admoestação. Agora uma ministra com essa idade, dando esse tipo de decisão, e não só ela, né? Os pares dela também. E faz jurisprudência, que é uma das fontes do direito. A jurisprudência também é fonte do direito, não é só a lei. Então é bem revoltante. Então o que eu vejo é muitos pais falando assim, poxa, eu reconheci meu filho, eu pago pensão direitinho, e olha a situação que eu estou vivendo. No entanto, aqueles que não pagam a pensão estão nadando de braçada, né? Por quê? Já que não obedece. Porque não estão pagando, não tem esse aborrecimento todo que um pai que está pagando. Gente, o que eu vejo de pai que está pagando... Olha, esse caso mesmo.
O pai pagando direitinho a pensão, sem falhar um mês sequer. A mulher entrou com uma ação que nem era de alimentos, nem era de revisional de alimentos, até porque não teria como fazer revisão de alimentos, uma vez que ele estava pagando direitinho e não tinha mudado nem a situação da criança e nem a dele. Então não tem como falar em revisional de alimentos quando não há mudança, nem de situação financeira, nem para quem está recebendo e nem para quem está pagando. Mas só porque no meio do caminho, nossa, o processo virou um furdúncio, assim, uma bagunça, só porque lá no meio de uma petição, ela junta lá para o juiz, ela fala, então, mas ali eu pedi revisional, não pediu. Mas o juiz vai na onda, não, mas foi a mulher que falou? Então pediu. Então vamos colocar aqui. Não pediu. Aí o que o juiz fez? Ela pediu para o juiz abrir o sigilo bancário dele e fiscal. E o juiz mandou abrir. Não era uma revisional de alimentos. Ele está pagando certinho os alimentos. Não existe nenhuma ação de execução de alimentos em cima dele. E quando começa errado, gente, depois para você colocar nos trilhos, às vezes você nem consegue. Às vezes você não consegue, porque processo tem muito isso, o que a gente chamava, não sei se ainda chamam, nos bancos acadêmicos de hoje, né, porque eu me formei há muitos anos, de crise processual. Porque tem muito, também, a gente tem muito, infelizmente, né, toda profissão tem, aqueles que são desleais processualmente, que é um princípio em direito processual civil, a deslealdade processual. Então, a lealdade processual é um princípio, mas há quem age com deslealdade processual e junta a petição fora de hora. Não é o momento de falar, mas junta, porque o papel aceita tudo e você protocolou, tá lá. Antigamente, os juízes tinham moral. Moral, que eu não quero dizer moral, eu usei errado a palavra, eles tinham pulso. Olha, você juntou essa petição? Não, desentranha essa petição. O juiz mandava desentranhar, porque era em papel, o juiz mandava excluir, tirar, desentranhar dos autos. Mas hoje, o digital também dá para fazer isso. O juiz mandar desentranhar, digitalmente. Os juízes parece que têm medo de fazer alguma coisa. Antigamente, os juízes mandavam lá para a OAB, o advogado aprontou, fez alguma coisa errada, o juiz mandava para a OAB ofício, para a OAB penalizar o advogado, os juízes. Tem advogado que deita e rola, e o processo vira um furdúncio que não tem quem coloca nos trilhos. Entende? Mas muito, muito mais por conta do início, lá quando vai fazer o divórcio. Já não faz a coisa certa, faz o acordo de qualquer jeito, porque quer se livrar, porque quer... não, eu quero sair logo dessa relação. Quando você casou, geralmente existe o namoro, o noivado, pelo menos existia, né? A pessoa casava, tá tudo certo. Agora, não, mas eu quero me divorciar. Agora você pode casar de manhã e divorciar de tarde, né? Não tem mais essa de espera. Antigamente tinha que esperar. Se você se separava, tinha que esperar 3 anos para se divorciar. Depois passou a ser 1 ano. Hoje não. Se casa de manhã, pode divorciar à tarde. Tudo fruto dessa coisa chamada progressismo. Sabe? Que era um embriãozinho, né, que vai crescendo, vai sendo gestado e depois aparece isso aí. Essas aberrações jurídicas. E quem está tomando na cabeça, literalmente, pelo que eu vejo no dia a dia, né, são os homens. Tem uma advogada aqui no YouTube, o nome dela é Jamile Venceslau. Parece até que ela perdeu o canal dela, agora voltou. Salvo engano, ela é a primeira advogada do direito dos homens. Ela fala, inclusive, da Lei Maria da Penha, que é... Não da lei em si, porque a lei é boa, mas ela fala do nome da lei, né? Porque lei não tem que ter nome. Lei tem que ter número. Ponto. Esse negócio de, Lei Maria da Penha, lei não sei o quê, lei em Ribeirão, lei tem que ter número. Tá? Então, e aliás, lei tem número apenas, né? E aí ela fala dessa senhora, Dona Maria da Penha. Então, assim, é bem revoltante, é bastante revoltante. Quer ver uma coisa nos alimentos que é bastante revoltante? A mulher, ela não precisa prestar contas. Porque, veja, se é uma criança e um adolescente, que até 16 anos, o adolescente, ele é totalmente incapaz. Dos 16 aos 18, ele é relativamente capaz. Certo? Então, até os 16,
A mãe são os pais que o representam. Dos 16 aos 18, os pais apenas os assistem, porque é um período de adaptação da criança, do adolescente, do mundo de adolescente para o mundo da maioridade. Então, ele tem que se adaptar, já assinando documentos, assistido, não representado, mas assistido pelos pais. Agora, até os 16, ele não pode assinar nada, só os pais que escolhem por ele. E assinam e tudo mais. Quando eu tenho ação de alimento, e eu sou pelo pai, eu falo, quando ele fizer 16, já pede para ele abrir uma conta no nome dele ou dela, já não deposita mais para ex-mulher, tal, tal. Tem muito homem que não sabe disso. Porque você conversar com o filho é muito mais tranquilo, às vezes, do que conversar com a ex-mulher ou com o ex-marido, né? Enfim. E aí, o que acontece? É muito comum. Qual que é o correto? Quando o homem vai pagar os alimentos, geralmente a maioria, 90% são os homens que pagam os alimentos, né? Então, é trazido para o juiz, ou deveria ser, eu pelo menos faço isso, a mulher ela tem que trazer uma planilha, onde ela vai apontar todos os gastos da criança, todos. Os mensais, os anuais, vai dividir em 12, certo? Então, eu compro um computador a cada ano. Ninguém faz isso, mas tem mulher que faz. Teve uma mulher que colocou um computador novo como se fosse um gasto mensal. E o juiz deixou passar. Mas, excelência, ninguém compra um computador por mês, mas nem empresa. Não sei que seja uma empresa... Que tamanho tem que ser essa empresa para comprar um computador por mês? Todo mês? Ela colocou festa de aniversário, você tem que pegar... Todo advogado sabe disso. A advogada, ela sabia. Você tem que pegar uma festa de aniversário uma vez por ano, tá? Você vai pegar aquele gasto e dividir por 12. Você pode até fazer anual e pagar de uma vez? Pode, mas aí fica mais complicado. Já põe na planilha e divide em 12 vezes. Cada caso é um caso, mas geralmente a gente faz assim. Bom, o que acontece? Você pega essa planilha, vamos supor que deu 10 mil reais de gasto da criança. Qual que é o correto? Meio a meio. 5 mil para a mãe, 5 mil para o pai, certo? Só que o que acontece? Muitas mulheres incham esse valor. Às vezes era 5, mas ela incha para 10, porque o homem pagando 5 fica perfeito. E ela não paga. Entende? É claro que tem os casos em que o homem paga uma pensão pífia e a mulher é que banca praticamente tudo. Existe, mas aqui nós estamos com foco nos homens. A gente pode até fazer uma live para falar, colocar o foco nas mulheres, tá? Mas o que eu mais vejo é isso, porque são os homens que mais pagam a pensão. Tem mulher que traz certinho, traz até a menos. Eu falo, olha, ela ainda nem colocou alguns gastos ali. Tem, mas é muito raro. É bastante raro, eu tenho que ser sincera com vocês. E aí, o que acontece? Os juízes fazem vista grossa, a promotoria faz vista grossa, e tudo bem. Só que aí, o homem percebe que a mulher não está trabalhando. E ela tá fazendo cabelo, unha de gel, tá viajando, fazendo um monte de coisa. Com dinheiro de quem? Aí o homem já desconfia, né? Aí vem o filho e fala, mas você não tá indo ao dentista? Não. Mas estava planilhado o dentista naquela planilha que foi somada no valor total que o homem está pagando a pensão. Então, tá pago, né, o dentista para a criança. Psicólogo, eventualmente. E a criança não está indo. Pronto, o pai vai reclamar. Vocês acham que os juízes ouvem os pais? Quando esses pais, no caso os homens, os juízes acham que é picuinha, que é porque o homem está com picuinha com a mulher. Mas o meu filho não está indo ao dentista, ela está gastando com cabelo. Pede prestação de contas para a mulher. Qual seria o problema? Eu estou recebendo pensão alimentícia na minha conta, mas é para o meu filho. Meu ex-marido paga pensão para o meu filho. Qual é o problema de eu prestar contas? Eu até vou querer prestar contas. Não, mas não adianta você pedir. Você vai ver raríssimas decisões exigindo pensão alimentícia de mulher. E quando o homem pede, que nem nesse caso mesmo, o homem pediu, quebrou meu sigilo, então quebra o sigilo dela também, porque ela também tem que ajudar na pensão, não, ela não. Por que ela não? Porque ela não é parte na ação. Quem é parte na ação de alimentos? O filho, adolescente ou criança, e o pai. A mãe, ela é apenas a representante legal, então ela não tem que prestar contas, nada dela interessa para o juiz. Aí você já percebe que há alguma coisa errada. Porque o representante legal, sim, ele tem que prestar contas. O procurador não tem que prestar contas para o outorgante? Tem. Isso está lá no Código Civil. Tem que prestar contas. Por
que a representante legal do menor não tem que prestar contas para quem está pagando os alimentos? Quando há uma desconfiança. Entende? Então, são essas coisas que faz com que nós, as pessoas que têm um mínimo de senso de justiça, porque eu tenho certeza que tem muita mulher que também concorda com isso. Concorda, não, realmente há uma injustiça muito grande. Quando é a mulher, tá tudo bem, deixa passar, laissez-faire, laissez-passer. Quando é o homem, não. Mais ou menos assim, né? Para a mulher, as benesses, para o homem, a lei. Gente, o que tem de homem preso, e não é por não pagar pensão alimentícia, vocês não têm ideia. É alienação parental, são acusados de, vocês sabem do que, né? De praticar coisas contra os filhos e, na verdade, não fizeram nada. Mas a mãe induz a criança a dizer e a pensar. Você percebe, esse caso mesmo, a mulher trouxe no processo um link, né? Eu fui ouvir cada link e vídeo da criança falando. Você percebe, e eu nem psicóloga sou, que aquela criança estava sendo induzida a falar. E ela junta nos autos e o juiz acredita. Por quê? Porque foi a mulher que juntou. Gente, olha, os homens que passam por isso, vocês lembram que eu falei para vocês quando eu fiz uma live sobre stalker, que é um outro assunto, ok? Que eu falei que eu não queria ser uma pessoa vítima de stalker, porque, olha, deve ser uma vida, assim, miserável, a pessoa viver por um tempo, pela vida toda, sei lá, sendo stalkeada. Mas eu acho que é um peso semelhante para o homem, é uma coisa muito pesada. Tem homens que tá pagando a pensão direitinho, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O homem pode até não estar pagando a pensão por algum motivo, talvez até ele tenha alguma escusa para isso, ou atrasou um mês, outro, e ele, nem por isso ele deixa de ter o direito de visitar o filho, ou de pegar o filho para levar para passear, enfim. Mas o que tem de homem que paga tudo que precisa ser pago? Paga pensão alimentícia, paga coisas por fora, como festas, como passeios. E aí, na hora de visita, muitas vezes, principalmente se ele arruma outra pessoa para conviver, ou arruma outro filho nesse outro relacionamento, aí a vida dele vira um inferno. Assim, e não tem uma proteção da justiça. Não é nem proteção, que a justiça não tem que proteger ninguém, ela tem que dar a cada um o que é seu, numa medida justa. A balança, ela tem que ter 2 pratos, e esses 2 pratos têm que estar em equilíbrio. Não pode ter um prato só. Ou não pode ser pratos em desequilíbrio. No caso, eu acho que até nesse caso aí, da justiça brasileira em relação aos homens, eu acho até que falta um prato da balança. Não é nem que as balanças estão desequilibradas, é que falta um prato mesmo. Porque tá um horror, gente, tá vergonhoso, tá uma coisa assim, na cara dura, não se disfarça mais. Os processos que envolvem um homem contra uma mulher, tá virando brincadeira. Tá virando brincadeira. Para quem é da minha geração, do direito, em que o direito era uma coisa nobre, que o direito era visto como uma coisa séria, né? A gente falava até, você não pode usar esse tipo de roupa porque fere a dignidade da justiça. Hoje, que dignidade que a justiça tem? E olha que eu sou uma pessoa que falo bem da justiça, porque principalmente a justiça civil e a primeira e a segunda instância funcionam muito bem. Eu falo muito bem aqui no meu canal da justiça, porque eu tenho visto acontecer coisas justas, processos que dão gosto, sabe? De você acompanhar, de você ir até o final deles e tudo mais. Mas quando se trata de uma ação em que de um lado está um homem e de um lado está a mulher, do outro lado está a mulher, pode ser criminal, pode ser o que for. O que você vê é uma proteção absurda em cima da mulher. A mulher, ela está com passe livre para fazer tudo. E fica por isso mesmo. Sabe aquela coisa de redação de jornal, que a pessoa acaba com a reputação de alguém e propaga isso aos 4 ventos, nos jornais, televisão e tudo, e quando se descobre que não era nada daquilo, que a pessoa era inocente, tipo, escola base, aí a imprensa vem e coloca assim uma notinha de rodapé. É mais ou menos isso.
sabe? É cansativo, sabe? Teve uma época que eu falava assim, até que eu queria ter nascido homem, né? Os homens têm uma vida tão boa, tal. Às vezes eu tinha mania de falar isso. De uns anos para cá, eu falo, Deus me livre. Eu não gostaria de ser homem nesse atual momento que nós estamos vivendo. Não gostaria de ser. Não gostaria. Porque, olha, é muito sofrimento. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para eu falar para vocês. Se eu não esqueci de nada. É isso, gente. Eu sei que essa live provavelmente não vai agradar muita gente, né? Porque tem gente que gosta do que é injusto. Não importa se é mulher, tá? Então é a mulher que tem razão. Não é assim que eu penso. Para mim não importa se é homem ou mulher. Tem que ter uma justa balança. Uma justa balança. Deixa eu ver quem está por aqui para eu encerrar essa live. Nossa, eu nem esperava que a live fosse tão longe, em termos de tempo. Zane Calai, boa noite. Alcenir, boa noite, doutora Marina. Esteve por aqui. Alcenir ou ela está ainda aí? Lembra a Amber. Isso mesmo. Dadinha. Conheci um rapaz de 27 anos, que mora sozinho aqui em minha cidade. Ele não quer casamento jamais, não quer terminar nos tribunais. Ninguém mais está querendo. Eu tenho uma amiga que ela ficou viúva com 25 anos, ela tinha 3 filhas, mulheres. Ela se casou com o marido dela, estão casados há muitos anos, e eles tiveram juntos uma filha. Inclusive a filha dela tem o meu nome, a filha desse homem. Ele a assumiu com 3 filhas, ela tinha 25 anos, portanto as filhas eram pequenas. E não era um homem rico, sabe? Como até hoje não são ricos. E, no entanto, a gente via muito isso antigamente. Os homens assumindo uma família inteira. Hoje, meu Deus do céu, com esse negócio de paternidade afetiva. É engraçado que não tem maternidade afetiva. Tem também, né? A gente sabe que tem. Mas ninguém fala, né? Não, primeiro essa daqui. Pois é. Ela em si já é debochada, né? Ela já é uma pessoa debochada. Pior é o deboche, depois vai receber uma garantia da justiça. Exatamente. Às vezes dá vergonha de ser mulher, viu? Egoísta, só pensou no umbigo dela, não pensou nos filhos. Exatamente. Johnny Depp. Obrigada, Dadinha, isso mesmo, Johnny Depp, eu tinha esquecido do nome. Vera Cunha. Boa noite, doutora Marina Liz. Boa noite, minha querida. Cheguei atrasada e muito. Não, mas depois você vê no gravado. Chegou na hora certa. Isso mesmo. Olha, o Pascoal Grisolha, acho que é assim que fala. Olá, boa noite a todos. Enfim, ao vivo. Olha, é verdade. Você entrou ao vivo aqui, né? Eu estou indo embora, mas está valendo. Pessoal, não esquece do Hyper. Então, eu quero pedir para vocês, se vocês gostaram dessa live, porque é justo, né, que a gente peça só no final, né? Porque pedir no início, eu não vou mais pedir like no início, não. Então, eu estou, assim, pedindo like, se você gostou, para você ajudar a hypar, para você comentar aqui e comentar no gravado, que ajuda muito, nem que seja com um simples emoji, e pedir sua inscrição, caso você não seja inscrito no canal. Pascoal. Ao fim e ao cabo, nessa última frase, achei o contexto da live. Acho que vou mudar de nick. Pascoal em busca de contexto. Ai, que bonitinho. Olha, aqui é um canal que a gente não passa a mão na cabeça de mulher, não. Se a mulher estiver errada, a gente fala. Agora, se a mulher estiver certa também, a gente, né, porque tem muito homem também que a gente sabe disso, né? Mas uma mulher que, essa coisa de sororidade, eu acho um horror, essa palavra, um horror. Um horror. Comigo não tem sororidade, sabe? Existe a justiça. Existe a justiça. Se a justiça é para o homem, porque é ele que está certo, beleza. Se é para a mulher, beleza. E é assim, ponto final. Afinal de contas, né, a gente trabalha com a justiça e tem que ser dessa forma. Desde quando está faltando um prato na balança? Desde quando está faltando um prato na balança? Desde o momento em que a justiça só tem olhos para uma das partes. Esse é o momento em que não há um prato na balança. E isso acontece, gente, vocês não têm ideia de como isso acontece, chega a ser nojento. Boa noite, Vilma Marion, seja muito bem-vinda, eu já estou indo embora, mas depois você assiste, por favor, no gravado. Então é isso, pessoal,
Eu acho que eu falei da guarda compartilhada, falei de visitas também, né? Mas é isso. Antes de qualquer coisa, se você estiver para se divorciar ou para terminar uma relação, uma união estável, whatever, faça com cautela. Deixa o seu homens, deixem o seu pragmatismo de lado. Nada de paz cara. Tem que ser uma paz normal, né? Não uma paz cara. Eu vou pagar caro por essa paz, não. Tem que ter um equilíbrio, né? Faz tempo. Olha que pergunta interessante. Tem algum tempo. Tem algum tempo. Até eu não tenho como chutar para você, né, um tempo assim exato, mas eu posso dizer que de uns 10 anos, 8 anos para cá. Tá havendo um rolo compressor em cima dos homens. Parece que é uma demonização. Isso não sou só eu que falo, né? Se você procurar saber do assunto, você vai ver coisas bem bizarras, bem bizarras. E eu, como eu tenho filhos homens, tenho irmãos, tenho mais irmãs, né? Mas eu tenho irmãos também, sou de uma família grande. Eu não quero para nenhum homem, seja da minha família, ou seja para qualquer homem, né, de outra família, enfim, eu não quero isso para nenhum homem, sabe? Eu quero que haja justiça. Uma coisa importante, os homens, eles têm o direito a se relacionar com os filhos, eles têm direito a estar com os filhos. Nós estamos vivendo em tempos que parece assim, que os homens não têm direito, tudo é a mulher. Mas o homem também. O filho é 50% cada um. Eu nem estou falando de aparência, estou falando de constituição, de genética, né, mesmo. Sabe? E os homens são colocados de escanteio. Não, a partir do momento que eu tive o bebê, agora é meu. Na hora de fazer, precisa do homem. Mas na hora de reconhecer o direito do pai, não, aí não. Aí ele foi gerado na minha barriga, tudo bem, foi mesmo. Mas a criança, não é nenhuma questão por causa do pai, por ser homem. Gente, a criança tem o direito de conviver com o pai. Porque não existe essa de, eu fui pai e mãe. Ninguém consegue substituir a figura do pai. A gente tenta, mas não é possível. A criança foi feita para ser criada por um pai e por uma mãe. Entende? Então, é necessário que haja a figura do pai. O pai precisa conviver, é igual com os avós. Não, mas os avós, pelo menos os paternos, eu quero só os avós maternos perto da criança. Gente, isso não existe, ou não deveria existir, né? Então é isso. Mais uma vez, muito obrigada a todos que estiveram presentes, aqueles que vão assistir no gravado, muito, muito obrigada. Uma boa noite para vocês e espero vocês no nosso próximo encontro. Um abraço, fiquem com Deus. Obrigada.